Vamos lá. Ontem eu fiz uma postagem no Threads falando que a esquerda é mais moralista do que a direita. Só que isso é hoje, né? Isso é uma característica da esquerda hoje. Nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Se você votar 40, 50 anos, era o contrário. Era exatamente o contrário. A esquerda era muito mais libertária, né? Até mesmo uma frase equivocada, mas era muito comum na esquerda francesa, que é por causa dos anarquistas, dos hippies, né, dos movimentos libertários, que é proibido proibir. Então, assim, libera geral. Droga, sexo, roupa, qualquer coisa, libera geral. Né? A esquerda estava muito mais preocupada em libertar do que moralizar. Hoje é o contrário. Né? Hoje é o contrário. E aí, a maioria dos comentários lá, na minha postagem, era zoando, satirizando. Né? Por quê? Isso acontece por uma razão muito simples. Primeiro, as pessoas não sabem o que é moralismo ou simplesmente não sabem o que é que eu estou chamando de moralismo. Né? E por quê? Porque o imaginário, não sei em outros países, né? Mas o imaginário no Brasil sobre moralismo é o quê? Moralismo, para as pessoas, é você repetir uma série de clichês ligado a certas tradições. Né? Então, se o cara fala assim, mulher que sai na rua usando batom vermelho e roupa curta é vagabunda. Isso é moralismo, né? O cara que diz que homossexualidade é uma aberração é moralista, né? O cara que é contra maconha, né? Me chamaram de maconheiro lá, não entendi por quê, né? O cara que fuma maconha é vagabundo. Vão dizer que esse cara é moralista e tal, né? Ou seja, moralista no imaginário popular brasileiro é uma série de clichês meio que tradicionais, né? Ligados principalmente à direita cristã. Né? Só que não é esse o conceito de moralismo. Né? Moralismo é você colocar a moral acima de tudo. A sua moral acima de tudo. É você sobrepor a moral a qualquer coisa. A religião, a política, a ciência, ao Estado, ao bom senso, a crítica, a realidade. O sujeito coloca a moral acima de tudo. O ímpeto moral dele acima de tudo. Isso é um moralista. Isso é uma pessoa moralista. Então, é diferente você ser um agente moral, que tem um viés moral, ou seja, todo mundo, de você ser moralista. Né? Todo mundo faz juízo moral. Eu acho isso certo. Eu acho isso recomendável. Eu acho isso legal. Eu acho isso ruim. O moralista, ele não se conforma com isso daí. Né? Ele não se conforma com dizer que isso daqui, para mim, tá errado. E aí entra a questão fundamental do moralismo. O moralismo é irmão gêmeo. Pouca gente fala isso, né? Mas o moralismo é irmão gêmeo do punitivismo. Todo moralista tem uma sanha de punição, quer sempre punir, né? Que no caso do Brasil é socar na cadeia, é destruir a reputação, é demitir as pessoas, é acabar com a carreira acadêmica das pessoas, acadêmica, profissional, né? O moralista tem uma sanha não só de moralizar as relações humanas de forma excessiva, mas também de punir. Né? Então acho que esse é um começo interessante. E por que a esquerda é mais moralista do que a direita? Né? Como eu já falei, não era assim. Hoje é assim. Hoje é assim. E por quê? Basicamente tem duas questões aí. Uma questão histórica, causal, e uma questão contextual. Né? A questão histórica é porque a esquerda. Né, o primeiro fator é o seguinte: depois que a União Soviética foi para o saco, né, de que as experiências socialistas foram derrotadas, né, a esquerda está que nem barata tonta, ela não tem mais horizonte.
claro. Ela levou uma paulada, levou um nocaute e até hoje está desorientada, né? Porque o baque foi muito grande. A União Soviética e os aliados do socialismo, o que existe hoje são remanescências, né? Você vai ver aqui e acolá, um querendo ressuscitar o leninismo, mas é uma coisa muito, né, fragmentada e tal, né? Você vai ver debates aqui no Brasil entre trotskistas e não sei o quê, mas a esquerda levou um grande golpe com o fim da União Soviética e, por consequência, aderiu à ordem liberal capitalista, aceitou, né, de que não, talvez a gente estivesse errado mesmo, né? O marxismo está errado, o comunismo não é uma boa ideia, né? Talvez seja uma boa ideia mesmo é você humanizar o capitalismo, né? Você fazer políticas sociais, políticas públicas, movimentos para que o capitalismo não leve à barbárie, mas que o capitalismo seja, né, a palavra que a neo-esquerda ama, inclusivo. Você incluir as pessoas que são excluídas, né? E aí isso vai explicando o porquê que a esquerda digamos assim, hoje é muito mais moralista, né? Por quê? Porque existem inúmeras exclusões sociais, existem inúmeros, infinitos preconceitos sociais, né? Vários. Existem alguns que são clichês, são colocados como já virou digamos assim, um padrão, né? Você fala, LGBT, os negros, os indígenas, as mulheres. Só que existem várias outras coisas, né? Os ciganos, as pessoas mais pobres, as pessoas com deficiência, né? E aí dentro das pessoas com deficiência existem variações, dentro da população LGBT existem variações, entre os indígenas, entre os negros, tem um monte de variação. E aí que entra a diferença entre a direita e a esquerda. Enquanto a direita é moralista com literalmente uma dúzia de assuntos, a esquerda é moralista com infinitos assuntos. Infinitos assuntos. Por quê? Porque, como a esquerda tem essa premissa que já virou um vício de pensamento, de pensar o mundo entre explorados e exploradores, opressores e oprimidos, dominadores, dominados, privilegiados, injustiçados, você joga para vários grupos na sociedade, a maioria, como injustiçados, oprimidos, explorados, né? Inclusive entre os próprios explorados. Você fica jogando explorado contra explorado. Exemplo, homem. Você tem a categoria homem. Homem, na visão de mundo feminista, é opressor. A mulher é oprimida. Homem é privilegiado. A mulher é injustiçada. Pronto. Aí você tem essa guerra infinita entre homem e mulher, né? E aí existem alguns exemplos empíricos disso daí, né? Isso que se convencionou chamar de cancelamento, pode reparar, é uma questão principalmente de gente de esquerda. É muito difícil a direita cancelar. Por quê? Porque, como eu falei, a direita ela é moralista com meia dúzia de coisas, né? A questão do aborto, a questão de certas drogas, não todas, certas questões ligadas ao comportamento masculino e feminino, né? Ou seja, o moralismo da direita são os clichês que a gente conhece no senso comum. Né? Você é viado, você é puta, você é maconheiro. A esquerda é moralista, essa neo-esquerda é moralista com infinitas coisas. Gordofobia, capacitismo, etarismo, machismo,
racismo, etnocentrismo, vai inventando cada vez mais coisa, né? Existem infinitos assuntos. Banir livros, né? Banir livros por quê? Porque os autores supostamente são racistas, porque são homens. Esse é exemplo da FUVEST agora, né? A FUVEST faz vestibular, né? Ela baniu autores masculinos. Por quê? Porque essa esquerda, essa neo-esquerda, ela é viciada em cota, né? Em pensamento de cota. Então, você fica pensando sempre em incluir. Como eu falei, né? É uma palavra-chave dessa neo-esquerda. Inclusão, inclusão, inclusão. Então, você tem que sempre incluir. Se você vai fazer um trabalho acadêmico e não cita nenhuma mulher, ou nenhum LGBT, ou nenhum negro, você está sendo excludente. Né? O seu trabalho tem que ser uma justiça social também. Entendeu? E aí, é por isso que a esquerda é mais moralista. Você tem exemplos empíricos disso no Brasil. Vou dar alguns exemplos assim, práticos. Ano passado, o Chico Bosco, que é um cara de esquerda, né, ele fez um texto criticando de maneira leve o feminismo. Foi esculhambado. Pode pesquisar aí. Né? Chico Bosco, o cara trabalha no GNT. Nem é um socialista, nada. O cara é um social liberal. Ele próprio fala isso, é um liberal de esquerda. Foi esculhambado pelas feministas. O caso Silva Almeida foi acusado, né, de assediar. Foi esculhambado, foi cancelado. Mesma coisa o Alisson Mascaro, que é um professor da USP. Foi acusado de assédio por alunos anônimos, né? Não existe uma concretude, são anônimos. O cara se lascou, foi cancelado. Por quem? Pela esquerda. Boaventura dos Santos, que é um cientista social de Portugal, importante. O cara é um grande nome. Em 2023, foi acusado de assédio. Né? Pedro Doria, que é outro liberal de esquerda, ano passado fez um vídeo criticando feministas e citando casos aí. Aconteceu o quê? Foi cancelado. Né? Aí eu pergunto, esse pessoal é cancelado? Foi cancelado por quem? Pela direita? Pelo cidadão comum? Não, por essa esquerda carola, moralista, que pensa sempre em termos grupais, tribais, que se você perder o seu trabalho, se você ter danos psíquicos, se você for expulso, se você se lascar, eles não estão nem aí. Né? Então, é basicamente por isso. Por isso que a esquerda hoje é muito mais moralista do que a direita. Enquanto a direita é moralista com uma dúzia de assuntos, essa neo-esquerda, essa esquerda hoje, e aí eu quero entrar uma coisa que eu esqueci de falar, essa esquerda hoje, que é influenciada por esse progressismo dos Estados Unidos, é moralista com infinitas coisas. Entendeu? Com quem você se relaciona, se você é um homem negro, pardo e se relaciona com a mulher branca, você está cometendo palmitagem. Não pode. Né? Não pode. E aí eles vão falar assim, não, a gente não quer proibir. A gente não quer proibir o cara de se relacionar, mas historicamente, blá, 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 blá. Ou seja, você quer proibir. Né? Você quer proibir. Na prática você vê isso daí. Mesma coisa com relação à questão trans. Se você é uma mulher lésbica e se recusa a se relacionar com travesti, você é transfóbica. Você tem que ser inclusiva e justa e se relacionar com travesti. Diz, não é isso. A gente não quer obrigar ninguém a nada. Mas, sempre esse mais aí,
é querendo dar uma de crítico, de contextualizar as coisas, mas é cagação de regra. Mesma coisa com relação, como eu já falei, com relação à literatura, à bibliografia. Se você não cita certos autores, autoras, se é dessa etnia, dessa raça, você é racista, você é sexista, você é misógino. Se você tem uma playlist com 30 artistas e a maioria é homem, você é machista. Tem que ter mulher ali. Né? Se você é homem e não consegue citar 3 mulheres intelectuais que você admira, você odeia mulher. Você tem que, né? Você tem que a todo momento ficar procurando ser inclusivo. A todo momento, em qualquer assunto, música, literatura, vestimenta, relação. Você tem que ter um amigo negro, você tem que ter um amigo indígena, você tem que ter, né? Só que percebe como esse pensamento ele sempre vai levar à incompletude, né? Sempre vai levar à incompletude. Se você olhar para a mídia, a grande mídia, você vai ver muito mais mulheres negras apresentando o programa, né? Do que homens indígenas. Você já viu esse pessoal progressista falar isso? Você não vai ver homem com deficiência lá apresentando programas. Você não vai ver homens com cabelo comprido lá. Jornalista com cabelo comprido. Então tem que ter, né? Tem que fazer um movimento social para os homens cabeludos, né? No jornalismo. Porque nunca tem, né? Nunca tem. Você pode criar qualquer tipo de, né? Gente gorda, né? Gente trans. Ah, não tem mulher trans. Também não tem homem trans. E aí? Entendeu? Ou seja, é uma esquerda viciada em cota, em raciocínio de cota, de ser inclusivo. Por isso que é um bando de carola. Por isso que é um bando de moralista que quer restringir tudo. Tudo ligado a peso, a literatura, a música, a sexo. Querem julgar tudo. E como eu já falei, isso é importado dos Estados Unidos, desse progressismo que bebe do puritanismo protestante, né, dessa ordem, primeiro inglesa e agora anglo-americana, né? Isso é importado para o Brasil. O que reflete o que eu já falei no início. A União Soviética foi para o saco, a esquerda não tem mais horizonte, resta agora ficar copiando o progressismo de fora, seja dos Estados Unidos, dessa ordem anglo-americana, seja de certos intelectuais franceses que falam de desconstrução, de que tudo é uma questão de linguagem, né? De que a realidade objetiva não existe. O que existe é só interpretação, a máxima nietzschiana, né? De que não existem fatos, só interpretações. O pessoal toma isso daí de qualquer jeito, né? Então, basicamente, é por isso. Né? É por isso que a esquerda hoje nem sempre foi assim, lamentavelmente. Hoje é assim. É muito mais moralista do que a direita. Porque a esquerda é moralista com infinitos assuntos e a tendência é piorar. A tendência é piorar. Né? Enquanto que a direita fica restrita ao mundo da própria direita. A esquerda quer se meter em tudo. A grande heresia dessa neo-esquerda, por causa do feminismo, é você ter um ambiente majoritariamente masculino. Né? Se você tem uma corte, um parlamento, um departamento de professores, a sua bibliografia, se só tem homem ali, se a maioria é homem, isso é uma grande desgraça. Por quê? Porque homem é opressor, homem é privilegiado. Eles não estão lá, né? Mesmo que os caras sejam os mais cultos, os mais capazes, tem que ter mulher lá. Entendeu? É um pensamento viciado em inclusão e cota e foda-se o resto. Por isso que é um pensamento moralista. Não importa a realidade, não importa os fatos, não importa a ciência, não importa burocracia, só importa a moral. Só importa a moral. Né? Se você não lê mulheres, inclusive as mulheres que eles querem, você
é odiador de mulheres, você é misógino. Então é basicamente isso, né? É por isso que a esquerda hoje é moralista. Se você leva em conta o que significa moralismo de fato, e não esse senso comum do clichê de que moralista é o cara que diz que é contra a maconha, contra a puta, contra gay. Isso daí é uma parte, isso é um fragmento do moralismo. É isso.